gente, bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou o professor Davi e hoje é o nosso segundo episódio dedicado aos projetos que a escola oferece em 2025. Os nossos convidados de hoje são a professora Amanda, que trabalha com práticas corporais na escola, e o professor Ramon, que é o articulador do EAB aqui na nossa escola. Bem-vinda, Amanda. Oi, obrigada, Davi. Ramon, bem-vindo. Obrigado. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, eu queria começar com cada um de vocês dando um panorama assim, do que é o projeto. Se é noturno, se tem público específico, idade. Gostaria de começar, Amanda? Pode ser, vamos lá. Bom, então o meu projeto é sobre práticas corporais na escola, né? Então, assim, práticas corporais são vários exercícios sistematizados. Por exemplo, os esportes, a capoeira, maculelê, ginástica. Então, esse nome, ao invés de esporte, é porque não é só o esporte, né? Então, esse é o âmbito das práticas corporais, como a gente chama na educação física, que são essas atividades, assim. Com esse projeto, né, eu busco ofertar para as crianças que elas tenham um espaço ali de aprendizagem pelo lazer, a partir daquilo que elas gostam, que elas manifestam interesse, né? De aprendizagem, de convívio, de inclusão. E tu trabalha no turno, no contraturno? Sim, eu trabalho no contraturno, de modo específico, de manhã, com as crianças que são da tarde. Por exemplo, eu trabalho do 1º ao 5º ano, são estudantes do 1º ao 5º ano que vêm no turno da manhã, né? E na tarde eu trabalho com estudantes do turno da manhã, só que eu tenho 2 grupos. Um grupo com estudantes do 1º ao 5º ano e outro grupo com estudantes do 5º ao 7º ano. Tá, então os que são vindo de tarde já entram nos anos iniciais também, mas só até o 7º. Isso. Isso foi uma opção tua ou foi os que aderiram ao projeto? Foi uma opção minha porque eu tinha uma disponibilidade para ter um outro grupo e também esse outro grupo foi acontecendo no decorrer das primeiras aulas do projeto, né? Que eu senti necessidade de... que eu vi que tinha crianças com perfis diferentes na turma da tarde, né? Estudantes, por exemplo, do 5º ano que tinham um perfil mais de competição, né? Que era diferente da perspectiva que eu estava adotando para o projeto. Então, em conversa com a supervisão, a gente decidiu abrir também para os estudantes do 6º e do 7º ano, né? E daí a gente acabou fazendo essa mistura assim, de estudantes do 5º ano com estudantes do 6º e do 7º. E está sendo bem interessante essa troca, assim, deles. Legal. E tu, Ramon? Então, dentro do EAB, eu organizo e participo de um projeto que é Clube de Leitura e Multiletramento, que é o nome oficial do projeto. Mas qual é a ideia? É que a gente faça leituras e discussões de alguns textos literários, mas o objetivo central está relacionado com a construção e a reconstrução de referências, de positivação da cultura afro-brasileira, de construção de uma identidade individual e coletiva que fazem parte da nossa sociedade. Então, a leitura é um dos caminhos para a gente conseguir fazer isso, né? Que foi um dos passos que eu encontrei para conseguir chegar nesse processo de entender e de se entender racialmente e referencialmente em que sociedade que a gente está. O projeto acontece no turno para os anos iniciais, 1º ao 5º ano. Então, eu faço juntamente no turno, pego metade da turma no momento, depois a outra metade em outro momento. Já com os anos finais é no contraturno. Então, eu atendo só em alguns períodos específicos os estudantes dos anos finais. Todas essas turmas, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, são atendidas quinzenalmente. Então, uma vez a cada 15 dias. É uma tentativa de manter uma regularidade com eles, mas, ao mesmo tempo, justamente por uma proposta de fazer com que haja leituras também, que eles façam um processo de ler em casa e depois a gente volte para discutir os textos nos outros dias. Sim. Bom, aqui na escola a gente tem a sala do EAB, né? E esses alunos que tu pega nas turmas, tu pega metade fica, tu leva eles para a sala do EAB, as atividades são feitas lá? 3º, 4º e 5º ano, sim. A gente faz atividade geralmente na sala do EAB.
Primeiro e segundo ano nós fazemos atividade de contação de história na sala da turma. E aí, até por conversa com os professores, de organização de como é que seria esse processo, da gente preferiu manter dentro da sala de aula ainda. É o primeiro e segundo ano, por enquanto. Sim. E tu não tá atendendo nos finais? Nos finais, no contraturno, a cada 15 dias. Tá. Legal. Bom, a gente vai ficar batendo bola agora, Ramon e Amanda, para falar sobre os projetos, né? Amanda, pode falar pra gente, tu deu uma ideia já, que tipo de atividades que tu tá propondo? As atividades, de modo geral, né, elas são relacionadas ao skate, né? Também a gente faz jogos coletivos. Sempre numa parte tem um momento que a gente faz, todo mundo junto vai fazer uma atividade. Geralmente são alguns jogos coletivos, desde aqueles, por exemplo, como Caçador, né? Esses jogos populares, como a gente chama. E também a gente vai aprendendo outros jogos diversos, né? Por exemplo, a gente trabalha jogos com maior complexidade, às vezes, mas vai dependendo do andamento. Esse que é o diferencial também da aula de educação física, né? Vai dependendo do andamento da turma, do interesse que as crianças vão manifestando ali, né? Obviamente tem um planejamento, mas se eu estiver errado, tu me corrige. As coisas ocorrem também de uma forma mais orgânica. Exato. Sim, tem um planejamento, por exemplo. Com a turma da tarde, por exemplo, tem um objetivo de trabalhar também alguns jogos pré-desportivos. O vôlei é um esporte que as crianças demonstram muito interesse e elas sempre pedem para eu ensinar, né? Mas é um esporte super complexo, os gestos técnicos são super complexos. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar algumas mini-jogos, algumas coisas relacionadas ao vôlei, não necessariamente é o vôlei em si, né? E nem é a forma como eu ensinaria na educação física, mas a gente vai fazendo pequenas vivências, brincadeiras que eventualmente a gente tem que dar um toque, às vezes eu coloco a corda, tem que jogar a bola por cima. Então tem assim esses jogos pré-desportivos que está ali no planejamento para trabalhar. Mas tem outras coisas que são mais orgânicas. Às vezes eu chego ali e elas começam a cantar as músicas que eu às vezes trabalho em aula, como as músicas da capoeira, né, do maculelê. Então eu já vou lá, acabo pegando pandeira, acabo pegando atabaque e vai se modificando assim. Mas de modo geral, né, seria isso: trabalhar com os jogos pré-desportivos, trabalhar com algumas práticas corporais urbanas, como skate, né, vivenciar outros elementos da cultura, né, como a capoeira, o maculelê. Mas isso vai indo e se modificando ao longo da participação ali das crianças também, da demanda delas. Sim. Então, eles participam da construção da aula. Exato. Né? É um espaço mais onde eles também têm protagonismo. Né? Onde eles também trazem o conhecimento deles. E isso faz parte também da premissa do projeto, entendeu? Que as crianças também tragam seus saberes e a gente vai partilhando ali um com os outros. E tem uma outra coisa muito interessante que está acontecendo, que é isso. Estudantes do quinto ano, algumas meninas que ficam ajudando as minhas alunas do terceiro ano, ficam ensinando coisas que eu ainda não trabalhei no terceiro ano, mas elas ficam ali trocando, sabe, com elas. Então, isso é bem legal da vivência. E elas trazem da vivência delas também de outros espaços, né, como dos tambores, da capoeira. Então, muitos têm uma vivência aqui da capoeira, então eles vêm e ficam partilhando ali com os colegas. Então, isso é bem interessante, essa relação, né, interturmas e também entre as idades diferentes. Sim. Eu não sei se ficou claro para todo mundo que vai ouvir, mas a Amanda é professora de educação física também. E eu queria que tu explicasse aqui, Amanda, o que o teu projeto difere das aulas de educação física? Certo. A educação física na escola, ela também trabalha com práticas corporais, né? O legado que a gente ensina de conhecimentos é isso, relacionado aos jogos, às brincadeiras, à capoeira, à luta, às ginásticas. No entanto, na educação física escolar, a gente não ensina simplesmente a prática mais, como em outra hora era praticamente o ensino da educação física. Mas a gente trabalha com o conhecimento sobre aquela manifestação da cultura. Por exemplo, vou pegar o exemplo de novo, né, aí dos jogos ou das brincadeiras. Então, eu vou ensinar uma brincadeira africana, que nem eu trabalho lá para as crianças,
Eu levo o mapa da África para a escola, a gente sabe o país, tem o Senegal, por exemplo, que tem a corrida de 3. Eu invento uma música e daí eles ficam cantando a música do Senegal, que é muito legal. Então tem um conhecimento que vai sendo trabalhado a partir daquela prática corporal, no caso das brincadeiras. Sim. Então a gente vai conhecendo, não é trabalhar o gesto técnico ou algo assim, né? Então, já no projeto, a gente trabalha mais a questão de vivenciar, experienciar, fruir, né? A brincadeira. O lazer. Exato. Essa questão do lazer é algo que embasa o projeto, né? Tu vivenciar. O lazer é algo que a gente faz sem necessariamente ter algum comprometimento específico, mas a gente faz para ter uma recompensa afetiva, social, né? De prazer. Então, isso que é o lazer. Então, trabalhar com a educação na perspectiva do lazer é trabalhar com isso. Eu não necessariamente vou estar desenvolvendo um conhecimento específico em si, ou vou estar trabalhando o vôlei para trabalhar a coordenação motora. Sim, é o brincar pelo brincar. Exato. Porque as brincadeiras, elas têm um fim em si mesmo. O esporte tem um fim em si mesmo. Eu não preciso desenvolver ele para trabalhar algo como isso, como a questão física, a questão motora. A gente pode aprender porque faz parte da nossa cultura e é um legado a ser aprendido, né? Então é nessa perspectiva. Sim. Bom, Ramon, a escola ficou, acho que 1 ano sem ter um articulador do EAB, né? Antes do Ramon era a Amanda. Por que tu quis ser este articulador? Em primeiro lugar, né, a gente tem uma realidade de uma rede que historicamente tem participado, tem construído diversas discussões, diversos aprendizados e diversas pedagogias correlacionadas com ERE, né? Então, desenvolvimento de discussões e de lutas que fazem parte do processo da educação. Tu pode, para quem não sabe, só dizer o que é a sigla ERE? ERE, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Geralmente é um trabalho, então é uma coisa que é importante falar, né? Às vezes não é um tema, não é um recorte, não é um curso, é um trabalho pedagógico que envolve tanto ações curriculares como ações extracurriculares. Então ele não está só correlacionado com aquilo que a gente faz em sala de aula, mas também das relações que a gente estabelece com a escola, com a comunidade, com um conjunto de elementos que fazem parte da sociedade e que a escola também está envolvida. E que são permeadas por relações raciais e por relações étnicas também. Historicamente, dentro do ERE, né, dentro da rede, no caso da rede municipal de Porto Alegre, existe um longo trabalho com a ERE. Existe também uma articulação via EABS, que é uma proposta de institucionalização dessas práticas, em que um articulador ou uma articuladora ele sistematiza, organiza, planeja e executa, não somente, né, não ele somente, e executa ações vinculadas à ERE, né? Então, é um contexto histórico que existe na rede e é extremamente importante e fundamental que ele continue existindo. Eu comecei a fazer parte neste ano, já resultado também de práticas e experiências educativas que eu estava vivenciando, trabalhando com línguas e com culturas e saberes africanos. Tentei implementar isso de alguma forma, pensar sobre como trazer isso para o projeto, mas eu acho que existem demandas que estão relacionadas com a escola, com a comunidade, que precisam terem visto a ERE. Então, ele não é uma escolha, né? Ele é obrigatório que a gente faça. Então, e é obrigatório que a gente faça e que a gente, não só que a escola faça, que os educadores façam, mas é necessário que aconteça. Então, e eu assumi essa função de possibilitar com que ele continue acontecendo, porque na prática ele acontece na escola. O que a gente precisa, o que o EAB vai fazer, o articulador de EAB vai fazer, a articuladora, é sistematizar o que acontece e potencializar que outras coisas continuem acontecendo, né? Ou que desenvolvam-se ações que ainda não se desenvolviam. Tu é o nosso representante o articulador é quem participa das reuniões no âmbito municipal, isto? Sim, entre as ações do EAB, né, além do projeto que eu comecei a falar, que é o projeto de Clube de Leitura e Multiletramento, tem outras ações também
da qual é responsabilidade da articulação do EAB, né? Primeiro, articulação com a comunidade, articulação com a escola, articulação com a supervisão, com a direção da escola, articulação com os colegas de trabalho, e isso tudo com os outros setores, como a biblioteca, a inovação, que fazem parte desse vínculo da possibilidade de você desenvolver em todos os espaços possíveis que a gente pode ter dentro da escola. Formação continuada, então também tem uma das ações que a gente desenvolve, que é, além das formações que a própria prefeitura fornece em termos de para os articuladores da EAB, que tem a função de multiplicar, também tem a formação continuada dos colegas e dos professores e dos funcionários que fazem parte dessa comunidade. E outras ações, como ações em sala de aula, ações de promoção de eventos, ações de informação. Então, o EAB, ele envolve, né, o trabalho de EAB envolve um pouco disso tudo, né? Envolve tanto a parte do projeto, como envolve a participação desses espaços da prefeitura, como também envolve a articulação local. Então, sim, um representante, mas um representante da escola, né? Nesse sentido de um representante da escola, mas que leva as demandas da escola e, por outro lado, também traz as demandas da rede para a escola. E com que frequência acontecem essas reuniões no âmbito municipal? Até ano passado, elas eram quinzenais, sempre nas quintas-feiras. Agora, elas estão transitando, tem data, às vezes é mensal. A proposta é que seja mensal. Sim. Tu falou sobre o Clube do Livro, que tu trabalha com os alunos dos anos iniciais, né? Sim. O que tu leva em consideração na escolha dos livros? Então, meu clube de leitura, a gente trabalha com... No primeiro momento, na verdade, eu fui propondo livros, né? Então, a ideia era trazer livros com recorte ou feito por autores ou autoras negros, ou por autores e autoras indígenas. Então, a gente foi pegando alguns desses livros e fazendo leituras nas aulas. Mas a proposta agora é passar para um segundo momento em que os estudantes escolham os livros. Então, e essa é a parte de construir autonomia, de que eles também construam o processo de leitura deles. Em vez de eu trazer os livros para eles escolherem quais livros eles gostariam de ler, e a gente faz uma seleção em torno daqueles livros. E onde estão esses livros? Eles estão na biblioteca? Eles estão na sala do EAB? Estão na internet? Tem livros na biblioteca, então eu organizei no início do ano, junto com a biblioteca, um acervo de literatura afro-brasileira e indígena. Então a gente organizou uma estante que a gente tem livros disponíveis para isso. Alguns livros estão no EAB, estão na sala do EAB, e que são os livros que não são registrados na biblioteca. E tem livros virtuais também que a gente pode vir a trabalhar, que estão sendo compartilhados, a gente pode encontrar esses livros e fazer uso também. Mas, em geral, trabalhar com livro físico. Tá. Bom, espero que muitos pais venham a ouvir esse podcast. E para quem não está no ambiente escolar, talvez não seja tão claro. O que é a sigla EAB? Então, EAB é o Espaço Educativo Afro-Brasileiro e Indígena. E, embora tenha espaço no nome, não se restringe só a um espaço. Né? Não é um espaço físico, né? É um espaço que a escola precisa ocupar para discutir, trazer e fomentar práticas de ERE. Então, dentro da sala do EAB, por exemplo, hoje a gente tem jogos, materiais, tem materiais pedagógicos, tem instrumentos musicais, livros. Tudo isso faz parte do que a gente vai encontrar dentro desta sala do EAB. E os estudantes podem ter acesso a esses materiais, os professores também podem levar as turmas para ocupar esse espaço e fazer uso desses jogos, dessas atividades, dessas brincadeiras que tem lá na sala do EAB. Mas, além disso, como eu tinha falado, né, organizar um acervo dentro da biblioteca correlacionado com livros que tem alguma temática racial, faz parte também do EAB. Né? É um espaço que está na escola e que a gente precisa reconhecer que ele existe. Ou disponibilizar livros na sala dos professores para a formação dos professores, para que eles possam fazer leitura. Também faz parte de ações de EAB. Então, ele não se restringe só àquele espaço físico. Ele é muito mais do que isso. Ele congrega os espaços que tem na escola, tanto em termos pedagógicos, como em termos didáticos e curriculares. Perfeito. Bom, voltando aqui para a Amanda. Amanda, o que tu nota que os alunos... quais práticas que os alunos estão mais curtindo fazer?
A capoeira, sem dúvida, é uma marca, assim, sabe? Acho que não só do projeto, mas eles me vêm e perguntam da capoeira, né? Teve um período aqui na escola que tinha um projeto de capoeira com a Carol, e daí eu fazia algumas participações, e ainda tem crianças lá daquele tempo, de 2 anos atrás, que ficam perguntando da capoeira. E isso aparece também no projeto. Então é isso, às vezes eu vou com material e chego lá, eles começam a cantar, ou como eu sempre começo num círculo, aí eles mesmos já começam a se movimentar ali no círculo. Às vezes a gente está fazendo alguma brincadeira, eles pedem para fazer o pega-pega capoeira, que eu faço. Então, quando um é pego, eles têm que fazer o gesto, alguns movimentos para salvar os colegas que são da capoeira. Então, de um modo ou de outro, a capoeira acaba entrando. Mesmo quando eu não estou com todos os artefatos, digamos assim, da capoeira, não estou com os instrumentos, não faço um círculo, acaba permeando, né? Por brincadeiras, nos gestos que eles fazem. E vem deles. Sim, das músicas que cantam, né? Então a capoeira sempre está permeando ali, atravessando. Está presente, né? E o futebol também acaba sendo um xodó, né? Daí, no caso, o futsal, que a gente trabalha com quadra. Então, de um grupo específico, o pedido é sempre para ter também um espaço para que tenha o futsal, né? Que é o terceiro grupo que eu tenho da tarde, o segundo grupo da tarde, que é com o pessoal do 5º e do 7º ano. Então, eles gostam de esportes mais hegemônicos, né? A gente já trabalhou com handball, que também é uma prática que pega muito na escola, né? Eles sempre gostam de jogar handball. Então, handball também já fiz algumas aulas sobre handball, principalmente com o grupo da tarde, do 5º ao 7º ano. Mas a capoeira, eu diria que é o que permeia todos os grupos. Essa gurizada que pede e gosta da capoeira, só para eu entender, são os que já praticam capoeira em algum lugar? São os que conhecem alguém que joga? Acho, não somente quem pratica aqui, porque a gente tem aqui, por exemplo, o trabalho do mestre Guto ali no terreiro, né, que começou... Já tinha capoeira antes, né, mas agora eu vejo que tem o mestre Guto trabalhando ali, e eles já começaram a trazer outros movimentos para a aula de educação física e para o projeto. Mas para além das crianças, né, e dos adolescentes que fazem parte do projeto, que têm a vivência fora daqui, como eu trabalho na aula de educação física também, pelo menos a música, alguma coisa, a musicalidade. Então, as crianças demandam isso de aprofundar, de conhecer mais, né? Parece que cola as músicas. A gente trabalha os ritmos com os instrumentos de percussão, com o pandeiro. A gente tem o atabaque, que é do professor Tiago. Tem isso também, tem um legado aí de outros professores que já vinham fazendo esse trabalho na escola, como o do professor Tiago. E é importante a gente fazer essa referência, né? Sim. Porque o Tiago, além do trabalho que ele fazia, ele tem muitos materiais aqui. O atabaque, também tem o berimbau, a Carol também, a professora Carol também deixou instrumentos aqui. Então, heranças, né? Então, assim, vem disso, vem não só da vivência de fora, mas quem está aqui na escola tem essa proximidade, porque na aula de educação física ou em algum outro momento, em outros projetos, já tiveram esse contato. Sim. É a primeira vez que vocês dois estão trabalhando com esse projeto ou algo parecido? Ou vocês já vêm com uma ideia construída de outros lugares, estão tentando aprimorar ou fazer algo diferente? Eu tenho um projeto ali na escola, no MF Morro da Cruz, que se chama Corpos em Movimento. Esse projeto ele já tem 3 anos, né? E esse projeto começou para ser um espaço, né, de desenvolver práticas corporais, de inserir as meninas em práticas corporais. Só que ele foi se ampliando. Depois eu comecei a atender também meninos, estudantes LGBTs, e aos poucos ele foi sendo inserido em outras partes da escola, como, por exemplo, nos recreios. Então, o projeto que eu desenvolvo aqui é um pouco oriundo também daquilo que eu venho desenvolvendo lá no Morro da Cruz, né? A diferença é que lá eu fiz, num primeiro momento, um recorte de gênero, e aqui eu não comecei com esse recorte de gênero, embora tenha nos grupos bastante adesão das meninas,
eu diria que eu tenho mais alunas meninas. São quase 55 estudantes que eu tenho nos 3 grupos, dividido em 3 grupos. A maioria são meninas, mas eu acho que também tem a ver com esse perfil, né, com o modo que eu vou desenvolvendo. Então, ele se diferencia, mas ao mesmo tempo tem os mesmos princípios. E teve em outro tempo, que eu já tive aqui na escola, um projeto de futsal para as gurias. Então, eu já tive aqui na escola também um parâmetro de como seria a adesão, né? Aqui a gente tem menos quantidade de estudantes do que lá, então aqui fazer uma atividade que seja de gênero já teria essa questão do número de crianças, de adesão. Então, bebe um pouco de outros projetos que eu já fiz, de outros projetos que eu tenho, mas ao mesmo tempo tem essa outra característica, né? De ser aberto, mais aberto, né? Para os estudantes e para os estudantes, e com essa perspectiva do lazer, assim, né? De trabalhar a partir daquilo que eles estão demandando, que eles estão querendo fazer, né? Sim. E tu, Ramon, já tinha feito algo parecido? Não, então, essa é a primeira vez que eu faço um projeto na rede, fora da rede também, desse tipo. Já trabalhei com leitura, mas não da mesma forma como a gente pensa no projeto. E a ideia, quando surgiu a ideia do projeto, né, era fazer uma atividade que fosse para além do projeto, né, que a gente conseguisse estabelecer algo mais estruturado dentro da escola. Então, como se a gente tivesse a possibilidade de fazer círculos de leitura e ter uma seleção de livros, ter uma lista, um trabalho continuado que tivesse sequência. Então, justamente por isso começou com os anos iniciais também, para começar a tentar desenvolver com eles algumas atividades de leitura e de discussão de textos, né, para depois a gente ir fazer em sequência de uma forma mais estruturada. Não sei como é que isso está sendo feito, né, mas não sei como é que, de fato, isso vai ser efetivado, mas até então, essa era a ideia, né, e esse tem sido o objetivo. Uma das coisas que eu pensei também fazer antes era com uma atividade de slam, só que eu acho que já é um público mais reduzido, já é um público mais focado nos anos finais, pela abordagem, pela perspectiva. Não que os anos iniciais não tenham condições de aprender, tem, né? Mas o foco, o tipo de trabalho, as amostragens que a gente teria seria muito mais próxima do que os anos finais têm de vivências do que dos anos iniciais, que ainda precisa de alguns repertórios para conseguir chegar numa apropriação dessa linguagem do Slam. Mas é um caminho também. Então, acho que, por enquanto, a ideia é continuar com o projeto, ter esse desenvolvimento da leitura mesmo, assim, da prática de leitura, e criar esse repertório para que em outros anos a gente consiga ter um projeto que não seja só de leitura, né? Um projeto de multiletramento, que tenha visitas, saídas para museus, ir para o Museu do Hip Hop, assistir filmes. Então, que tenham outras perspectivas de letramento, não apenas da leitura literária, que também não é o foco desse projeto, mas é o que a gente ainda tem como objetivo central. Bom, a gente está gravando em junho, pessoal. Queria saber de vocês o que já deu para observar em relação à participação dos alunos e o que expectativa que vocês têm daqui para frente. Deu para observar algumas diferenças na perspectiva das crianças quando ingressam no projeto, né? E daí ocasionou, por exemplo, isso que eu falei, que eu dividi um grupo da tarde, né? Então, as crianças, percebi que tinham estudantes que estavam com ideias diferentes sobre o projeto, né? Então, nisso, ocasionou também, foi gerando que eu propusesse uma outra turma, né? E em relação às expectativas, é isso, assim, é seguir ampliando o repertório que eles têm de práticas corporais. Eu falei bastante aqui da capoeira e de algumas práticas, né, pré-desportivas, mas a ideia também é de proporcionar, de ampliar, né, o acesso das crianças a práticas corporais diversas. Então, e inserindo também outros esportes. A gente tem bastante material, por exemplo, a gente tem material de rugby aqui na escola, a gente tem muitas raquetes de tênis, trabalhar com os jogos do EAB, por exemplo, que eu trabalho também na educação física, trabalhar com os jogos de tabuleiro, né? Agora a expectativa nesses dias de chuva e de frio, eu tenho esse planejamento aí de ir inserindo as crianças também, o pessoal do projeto, com os jogos de tabuleiro, e é isso, de ampliar,
né? Trabalhar em parte com aquilo que eles manifestam, mas eu tenho um tempo suficiente de aula, é 1h30 que às vezes eu tenho com o grupo, então é tempo suficiente também para sempre ir trazendo alguma coisa nova para fazer isso, ampliar o acesso das crianças às práticas corporais. Sim. Então, e ampliar o repertório de brincadeiras deles. Exato. Deu para perceber o engajamento deles, acho que eles são muito engajados, e quando a gente vai discutir sobre povos indígenas ou sobre povos africanos, dá para perceber também que eles já têm muito conhecimento e uma bagagem que não é só uma bagagem estereotipada ou algo que a gente vê na TV, mas um conhecimento de outras características que às vezes a gente não espera que eles teriam. Então deu para perceber esse engajamento e esse conhecimento prévio deles. Agora a gente tem cada vez mais feito leituras de textos e eu acho que ainda está nesse processo de construir uma prática de leitura, né? Uma prática de leitura que existe, né? Porque o mundo está aí, o mundo é de escritos, o mundo tem várias coisas que a gente precisa ler ao nosso redor, mas uma prática de leitura de textos literários ainda é uma coisa que precisa melhorar, assim, né? Então, eu acho que deu para perceber nesse processo que a gente consegue avançar, dá para avançar nesse sentido, mas também que eles já têm vários conhecimentos prévios que às vezes são ignorados, né? E que é importante que a gente tome esses conhecimentos para que a gente consiga trabalhar melhor isso. Então, eles são muito engajados, têm muita curiosidade, são participativos, são comentadores, têm opiniões deles próprias, que eles constroem a partir dos repertórios que eles têm. Então, tentar trabalhar em torno disso para que a gente consiga desenvolver outras habilidades, né? Melhorar essas práticas de leituras e aprofundá-las. Legal. Bom, eu sei que o que eu vou propor é difícil, mas se a gente puder, de forma sucinta aqui, falar sobre qual a importância de os alunos participarem de projetos, que não seja necessariamente a sala de aula. Acho que é importante que eles tenham esse acesso, né, e amplie as relações que eles têm com a escola, né, que não é só com aquela relação mais formal que às vezes tem no turno em que eles têm aula, mas que eles consigam frequentar a escola também em outros momentos, se relacionar com outros colegas de outras turmas, com colegas do turno da tarde, né? E daí, pegando a questão mais específica do meu projeto, deles terem esse acesso também ao direito das crianças e dos adolescentes de ter um espaço de lazer, de ter um espaço de aprendizagem e de vivência das práticas corporais, que não somente na educação física, que às vezes é em outra perspectiva, né? Então, é de assegurar isso, assim, para as crianças, né? Então, deles terem esse espaço de circular pela escola, né? De ter acesso aos materiais que a escola tem. Como eu falei, na educação física a gente tem um acervo muito grande de materiais e nem sempre a gente trabalha na educação física. Nem sempre eles podem usufruir daqueles materiais do modo como eles desejam, como eles querem. Muitas vezes eles vêm, Sora, olha que eu sei fazer, mas o tempo é muito curto para isso, porque eu já quero fazer a atividade que eu me propus na educação física. Então, esse é um espaço também, às vezes elas entram ali, escolhem os materiais, então é de assegurar que eles tenham esse acesso, porque são materiais públicos, o espaço público, né? E que nem sempre todos e todas têm acesso. Legal. A gente tem uma forma de trabalhar dentro das escolas em geral, que a gente tem um currículo a cumprir, né? Cargas horárias, determinados períodos que precisam ser cumpridos. E às vezes, por exemplo, fala do seu caso, professor de inglês, né? Um período por semana. Então a gente tem dificuldade de trabalhar diversas coisas que a gente não conseguiria trabalhar em uma sala de aula. Então, a possibilidade de participar de projetos ou de ações para além da sala de aula permite com que o estudante, com que a escola interaja com esses outros conhecimentos e com essas outras possibilidades de desenvolver coisas que a gente não consegue desenvolver no período correto, no período adequado, né, no período que é estipulado. Então, eu acho muito importante, na minha opinião, que os estudantes participem de projetos, porque eles estão vivenciando uma outra forma de escola, uma outra perspectiva de escola, outros tipos de conhecimentos, outros tipos de organizações que não são as mesmas que a gente tem de chegar no horário, bater o período, começar a fazer atividade. Então, são outras formas de fazeres pedagógicos e didáticos e que pode contribuir também para que esse estudante se encontre ou encontre outras possibilidades também
que ele não vê normalmente na escola. Então, a escola está aberta para que esse estudante vivencie ela e o contrário também, para que ele se abra para vivenciar a escola de outro modo. Bom demais. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do América Pod. Queria agradecer muito a Amanda, muito o Ramon. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o espaço, obrigada. Muito obrigado. Obrigado também quem participou desse episódio. Obrigado quem nos escutou até aqui. Não se esqueçam de nos seguir, compartilhar e comentar no Spotify e no YouTube. Vocês também nos encontram no Instagram, que é America_Pod_Oficial. Até o próximo episódio.